E a pergunta é: o que fazer? Como se prevenir? Como se cuidar? Como evitar a dureza de coração? E agora vem então a nossa mensagem, baseada nesse texto. Primeira coisa que o texto fala para você que quer tomar cuidado de não permitir que o seu coração se endureça, é: escute com interesse a voz do Espírito Santo. Não é só estar aqui na igreja e escutar mais ou menos, e toda hora olhar no celular, se distrair, conversar, ficar olhando para as lâmpadas, para os detalhes do PowerPoint. Não, escute com interesse a voz do Espírito Santo. O texto no versículo 7 fala: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, Hoje, o Espírito Santo, ele falou no passado, hoje ele continua falando. É isso que o autor está dizendo. E você precisa ficar esperto, você precisa escutar. O autor sagrado aqui, ele está citando o Salmo 95, no Velho Testamento. Salmo de Davi, o pastor Valdir leu no começo do culto. Ele está citando o Salmo 95, e ele diz para os crentes do Novo Testamento: escutem a voz do Espírito Santo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o Velho Testamento foi escrito partes lá por Davi, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Quando Davi fala inspirado pelo Espírito Santo, é Deus falando, é o Espírito Santo falando. Aqueles que ouviam o Salmo 95 de Davi estavam ouvindo o próprio Deus, o Espírito Santo. E hoje, aqueles que leem e ouvem o Novo Testamento, o Velho Testamento, estão também ouvindo a própria voz de Deus. Igreja, ouvir e ler as Escrituras não é ouvir a voz de Davi, de Moisés, de Paulo, de Pedro, de João, mas é ouvir a voz do próprio Deus. Na sua casa, lá talvez no quintal, você tem um lugar gostoso, uma rede, sei lá eu, uma cadeira confortável, você senta, abre a sua Bíblia, Deus fala com você. Deus fala com você, quer você sinta arrepios ou não, Deus fala através da sua palavra. O Velho Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo, e aqueles que ouviam o Salmo de Davi estavam ouvindo a voz do próprio Deus. Os comentaristas dizem assim: Deus, ele é autor primário das Escrituras, e o homem é o autor secundário, por quem Deus fala. Por isso, escute com interesse a voz do Espírito, leia e escute com interesse a palavra de Deus. Eu estou muito feliz que na nossa igreja tem um pequeno grupo que tem muitos jovens casados, e eles fizeram um pacto, um acordo, uma aliança entre eles, de ler a Bíblia todos os dias juntos. E eles checam um no outro. E aí, da meia-noite tem alguém lá: olha, eu não li ainda, mas eu vou ler antes de dormir e tal. Os outros: eu já li, foi uma bênção, tal. Eles leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus com interesse. E outra coisa, deixa eu falar para vocês, especialmente vocês que vêm de igrejas neopentecostais. Desculpa, mas eu vou dar nome o que eu falo? Nome aos... Vou dar nome, tá? Amados, vocês que vêm de igrejas místicas, igrejas que vê o diabo em tudo e vê milagre em tudo, pare de querer ouvir a voz de Deus audivelmente na sua casa, no carro. Para de querer ouvir a voz de Deus através de visões e sonhos e profetadas. Para com isso. É isso que o texto está nos ensinando. Deus fala através da palavra. O próprio Davi falou: lâmpada para os meus pés são as minhas visões, os meus sonhos, as minhas profetadas. Não, ele falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas tem gente que não gosta de ler. No Brasil tem muita gente que foi para a escola, não consegue ler, não sabe ler, não aprendeu a ler, gosta de ver televisão, não gosta de ler. Você ama Deus, você vai precisar aprender a ler, porque Deus fala conosco através da Bíblia, de forma escrita. E quando você abrir a sua Bíblia, ore antes, peça que o Senhor te dê o interesse, Deus te dê a inspiração, a iluminação, e você então vai começar a ver que conforme você lê a Bíblia lê você, e a Bíblia vai te revelando vai falando coisas sobre você mesmo. É uma coisa maravilhosa. Escute então com interesse a voz do Espírito. Isso é muito importante para você não cair na esclerocardia. Escute com interesse a voz do Espírito Santo. No culto, desliga o celular. Se você não está usando o celular para ler a Bíblia, desliga o celular.
Vira e mexe, eu estou no celular às vezes no culto, gente, porque eu estou precisando mandar mensagem para o Robson, para o Valdir, porque vai ter um anúncio, tem alguma coisa, tem que cortar alguma coisa do culto, para falar com o Pedrinho, etc. Mas não é para ficar viajando na maionese e esquecendo de ouvir a voz de Deus.